Boa noite a todos aqui presentes, aqueles que nos veem também pela internet. Nós vamos iniciando aqui com nossos recadinhos básicos, né? Que são sobre, primeiro, as atividades da casa. Nós temos atividades todos os dias, com exceção de sextas-feiras. Os trabalhos de segunda, terça, quinta começam às 20 horas e 10 minutos, às quartas-feiras às 14 horas. Temos trabalhos também aos sábados e aos domingos. E sexta-feira, todas as sextas-feiras, excepcionalmente, às 19h30, nós temos um atendimento a dependentes químicos e seus familiares. Portanto, aqueles que conhecem pessoas nessas condições, ou têm familiares nessas condições, então pode encaminhá-los aqui a essa casa, que está de portas abertas. Não é uma palestra doutrinária, é uma palestra de ajuda, uma palestra de apoio a todos aqueles que passam por esse problema muito complicado que é a dependência química. Quando nós falamos de dependência química, existem outras dependências também, né, que nós podemos encarar como vícios dependentes. Então, esses também merecem a nossa atenção e também podem ser auxiliados aqui pela nossa equipe. Temos um trabalho social. Todo segundo sábado de cada mês nós temos a distribuição de 70 cestas básicas, que vocês tão gentilmente e amorosamente colaboram conosco para a composição dessas cestas, né? Feito isso, né, nós também temos um trabalho de distribuição de lanches, chá, chocolate, todos os sábados, aos moradores de rua, nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. Então, aqueles que quiserem participar desse trabalho também podem nos procurar, que serão muito bem-vindos. Esse trabalho é feito nos sábados às 17 horas, né? 17 horas. Muito bem. Ok, queridos companheiros, queridos irmãos, então nós vamos iniciando a nossa reunião de hoje, como sempre, elevando os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, que é por ele que nós estamos aqui reunidos. Vamos cerrando os nossos olhos, sentindo o abraço fraternal desses nossos amigos espirituais da esfera superior, que desde há muito aqui já se encontram para nos atender, merecer o nosso merecimento. Desde o momento que nós temos a intenção de vir a esta casa, nós já estamos mentalizando esse lugar e, consequentemente, aqueles mentores que estão prontos para recebê-los já os acompanham desde os seus lares, os seus locais de trabalho, onde estiverem, até esse recinto, essa casa de oração. Então, vamos sentindo o abraço fraternal, mais uma vez, desses amigos da espiritualidade. Vamos sentindo os fluidos que vêm do alto, em forma de um orvalho muito sutil, banhando as nossas cabeças, o nosso centro de força coronário, aquele que se situa bem sobre a nossa cabeça. E dali vai se distribuindo a todos os centros de força do nosso corpo astral, corpo espiritual, fazendo uma compensação energética, nos reequilibrando espiritualmente, nos reequilibrando fisicamente, colocando a nossa aura numa verdadeira asepsia que a espiritualidade proporciona. E assim, queridos companheiros, rogamos a Deus, nosso Pai, que os trabalhos de hoje se transcorram na maior paz e tranquilidade. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que esteja presente sempre conosco. A espiritualidade superior, esses guias protetores, nossos anjos de guarda, nossos guias protetores, os mentores desta casa, que possam estar aqui nesse momento nos amparando, nos inspirando, para que os trabalhos adquiram força, para que os trabalhos adquirem toda essa objetividade que nós almejamos, que possam todos que aqui vierem em busca do auxílio material e espiritual, psíquico, mental, possam estar sendo atendidos nesse momento por todos esses nossos amigos. E assim, meus irmãos, nós vamos agradecendo mais uma vez a todos esses nossos guias protetores, a Jesus,
E vamos iniciando então a nossa reunião de hoje, graças a Deus. E vamos envolvendo carinhosamente a nossa companheira Leda, que hoje fará a palestra sobre o tema simplicidade. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos juntos, estudando mais uma página do Evangelho de Jesus. Simplicidade é o texto da noite, ele é trazido pelo Espírito Hamed. Então, Hamed diz o seguinte: a vida de muitas criaturas é desperdiçada com detalhes desnecessários. A pausa é para reflexão. Detalhes desnecessários desperdiçamos muitas vidas. Aí ele continua: a simplicidade traria enormes benefícios para elas, as tiraria do cativeiro e lhes traria mais leveza e tranquilidade. Então, Hamed diz isso da simplicidade, que sermos simples é dar aquela leveza para a vida. Então, nós vamos procurar no dicionário o significado de simplicidade. Como que nós poderíamos dar essa leveza toda? Lá no Aurélio, ele diz o seguinte: entre outras tantas definições, ele diz que a simplicidade é pureza e humildade. Nós vamos nos fixar bastante em humildade na doutrina espírita e nós vamos já entender por quê. Nós pensamos muitas vezes que ser simples é ser maltratado, é usar uma roupa não limpa, rota, enfim, isso é ser uma pessoa simples, e não é. A simplicidade, segundo o Espírito Hamed, ela é um atributo da alma, do espírito. Não é como eu me trajo, como eu me comporto, é que eu sou simples ou não. Eu sou simples quando eu não tenho orgulho, que é o contrário de simplicidade, quando eu não tenho a soberba, a presunção. No sentido de, a doutrina espírita diz, de questionar as leis de Deus. Quando eu deixo de ser simples? Quando eu não entendo, não aceito os fatos que me acontecem. Aí eu deixo de ser humilde, eu tenho a soberba e quero saber por que eu estou passando por isso. Mas não no sentido de me submeter às leis de Deus, no sentido de questionamento. De saber, mas por que eu? Será que eu mereço isso? Então a doutrina espírita, ela vem nos explicando as leis de Deus, as leis divinas e naturais. A lei de causa e efeito, dizendo que tudo aquilo que nós passamos, por todas essas necessidades, essas provações, essas dificuldades, são necessidades espirituais. Então ela nos explica que se nós temos muitas vezes essa arrogância de achar que não somos merecedores, mas nesse momento eu faço tudo certo, eu ajo de uma forma adequada e tudo me acontece. A gente já ouviu essa expressão? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Mas por que me acontece? Então a doutrina espírita ela nos mostra que se não é desse momento as dificuldades que eu tenho, são de momentos passados, de outras vidas, que eu trago agora justamente para experienciar e para superar essas dificuldades. Porque os espíritos nos contam que todo aquele erro do passado, erro no sentido de um caminho para aprendizagem, que é assim que a doutrina encara o erro. Tudo aquilo que eu falhei no passado, que eu errei, se passar batido, será que eu vou aprender? Provavelmente não. Eu preciso experienciar determinadas situações para que possa haver o aprendizado. Então, são situações diversas essas. E essas experiências pelas quais eu passo, durante esse meu processo de educação espiritual, de aprendizagem, de crescimento, elas podem ser mudadas. Elas podem ser ou agravadas, de acordo com a minha arrogância, o meu orgulho, eu me achando que não sou, não necessito, né? não tenho a necessidade de passar por isso. Ou então elas podem ser suavizadas. Quando eu me submeto às leis de Deus, eu compreendo e entendo que eu estou aqui para aprender e para crescer espiritualmente.
Então, essas dificuldades, elas nos chegam nas nossas vidas de maneiras diferentes. Diferente para cada um de nós. Nós percebemos que, às vezes, dentro de um mesmo lar, espíritos que nascem como gêmeos, idênticos, univitelíneos, eles necessitam de passar por experiências diferentes, diferenciadas. Porque é a trajetória do espírito que conta. Então, essas experiências, para uns, ela vem na forma de uma enfermidade. Para outros, de algumas perdas. Outros, dificuldade de relacionamento. Depende daquilo que eu tenho necessidade de aprender e de superar. Por quê? Se eu, numa vida passada, eu exerci uma má ação sobre meu organismo físico, ou eu me excedi na bebida, ou, enfim, passei nervoso em excesso, ou mesmo atentei contra a minha própria vida, enfim. Numa próxima encarnação, eu venho com essa necessidade física, como enfermidade, para que eu me lembre, para que essa enfermidade me faça ter mais atenção naquilo, nesse processo, que eu tenha atenção, e eu vou buscar a causa disso. Eu vou procurar um médico. Muitas vezes, num processo desse, eu chego a um consultório, eu faço uma série de exames e não acontece nada. Já aconteceu isso com alguém? Não acontece nada. Por quê? Porque essa necessidade, essa enfermidade está na alma. Então não aparece em exame, não aparece no físico. Então são necessidades que eu preciso de prestar atenção em determinados fatos. Para quê? Aquilo chamando a minha atenção, eu vou perceber o quanto é importante para mim. Se eu vim nessa encarnação com o fígado lesado, e ele me causa muita preocupação, ou qualquer outro tipo de dificuldade, de enfermidade, eu vou prestar muita atenção naquilo. E numa próxima atitude, eu vou cuidar muito mais. Porque se eu tivesse feito aquela ação equivocada no passado, e fizesse uma prece e pedisse perdão a Deus, tudo bem? Será que eu não teria a possibilidade de cometer novamente o mesmo erro? Então, eu experienciando, eu vivenciando, eu superando essa dificuldade, é um aprendizado muito mais intenso para o espírito. Então, o espírito Hamed diz que nessa humildade, que é o sinônimo de simplicidade, nós estamos aqui para entender que estamos aprendendo. Estamos na escola da vida. Então, essas lições que nos são apresentadas, que nos são oferecidas, individuais, específicas para cada um, elas têm que ser aproveitadas com essa humildade, não com arrogância, não com presunção, não olhando para os céus e perguntando, mas por que eu? Essa vez eu estou fazendo tudo certo? De forma alguma. Entendendo aquilo que o Pai quer me dizer. E esse aprendizado, ele passa por algumas fases. Eu preciso de algumas coisas me desapegar. De outras coisas, eu preciso me reabilitar, como no caso que nós falamos de uma enfermidade. Eu preciso reabilitar a minha alma. O que é o corpo? O corpo é temporário, eu não sou esse corpo. O meu espírito está revestido desse corpo temporariamente. Então, a reabilitação que eu preciso é espiritual. Então, esse processo pelo qual eu passo é um processo de aprendizado, é um processo que eu admito que, para eu aprender e crescer, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer por merecer. Não simplesmente pedir através de uma prece, que a prece me dá força. A prece me dá força para a superação. E através da prece que eu faço, desse pedido de ajuda ao Pai, que me ajude a superar as dificuldades, me dê essa força, aí que eu disse que esse nosso processo, esse nosso karma vai sendo minimizado. Karma no sentido de ação, de todo aquele processo que eu tenho que passar. Então ele vai sendo minimizado, porque se o aluno é bom, ele não tem necessidade de uma lição tão dura, de uma prova tão dura. Ele vai passando pelas provas com mais leveza, com mais tranquilidade, como diz o Espírito Hamed.
Então, às vezes, nós perguntamos, então quer dizer que a doutrina espírita é conformista? Nós temos que nos conformar com tudo? Será que é isso que a doutrina mostra? De espécie alguma. O budismo tem uma frase muito interessante que a gente sempre gosta de repetir em casa. Ele diz, faça a prece, peça a Deus, mas com os pés em movimento. O budismo diz isso, com os pés em movimento. Quer dizer, não basta somente orar, é orar e arar. Então não é ser conformista, aceitar a situação. E os espíritos nos mostram que quando nós estamos orando e arando, pedindo forças e trabalhando para a nossa melhora, nós estamos suavizando, estamos melhorando, estamos atravessando esse processo de aprendizado com mais suavidade, deixando todas aquelas mazelas, aqueles detalhes desnecessários que nos pesam tanto, que quantas vezes, né, nós desperdiçamos, o Espírito Amédio diz, desperdiçamos os melhores momentos da nossa vida com coisas desnecessárias, reclamações, queixas. Então não é conformismo, é entendimento, é compreender. A doutrina mostra nossa necessidade também, nós falamos de doença, de perdas e de relacionamentos. Aqueles relacionamentos difíceis. Quantas vezes nós desperdiçamos uma reencarnação nos queixando, nos lamentando, nos lamuriando. E a doutrina é tão clara. Ela mostra o porquê que cada um está ao lado do outro. Não por acaso, não por acaso. Porque Deus coloca aqueles que têm mais condição ao lado dos que têm um pouco menos, para que sejam auxiliados. Como nós somos auxiliados por aqueles que estão melhores que nós temos a obrigação diante de Deus de auxiliar os outros. Então, os espíritos mostram que não é por acaso que nós estamos, normalmente, dentro de 4 paredes, dentro de um lar, que estão os nossos maiores desafios de relacionamento, que é esse nosso aprendizado, que nós temos que pôr o nosso orgulho à prova e a nossa humildade. Outras vezes, no nosso local de trabalho. Dizem também alguns espíritos que o trabalho é a nossa segunda família. Eles significam bem. É a nossa segunda família. Porque nós passamos, quantas vezes, maior parte do tempo no trabalho, e temos muitas vezes relacionamentos difíceis lá, reencontros, que os espíritos dizem, reencontros difíceis, que são nossos testes ali. O teste da nossa humildade, da nossa simplicidade, e se nós aprendemos a lição. Porque se a gente não aprende, o que acontece na nossa escola terrena? Se o aluno não aprende, ele necessita repetir. Parece que voltou já a repetição, né? Não é mais aprovação automática, que era uma aberração, que o aluno ia passando e chegava aquele analfabeto funcional no final de um curso. Mas o que o aluno precisa de uma série seguinte? Ele precisa de todos aqueles subsídios, aqueles conteúdos que devem ter sido dominados para poder passar para o próximo ano. Porque se ele não dominou de um ano, como que ele vai poder ter informações novas, complementares, se ele não dominou uma? E assim somos nós na escola da vida, na escolinha de Deus. Se nós não aprendemos, nós temos que repetir a lição. E como que nós repetimos? Só que o nosso ciclo ele é um pouquinho mais longo do que um ano letivo. O nosso ciclo, ele vai uma encarnação. Então, a gente vem com uma proposta numa encarnação, que se não aprendemos a ser simples, humildes, entender a lei de Deus, o que acontece? Nós temos que voltar novamente para que essa lição seja cumprida. Não existe na lei divina aprovação automática. Isso não tem na espiritualidade. Então, essa lei de justiça, de amor, de misericórdia que Deus tem conosco, nos suavizando. A gente fala das dificuldades e fala das facilidades também. As facilidades, aquelas pessoas queridas que estão do nosso lado, nunca, em situação alguma, falta um apoio para nós. Analisa com critério, sem aquela prepotência, aquela arrogância, achando que não, que tudo é ruim, tornando pesado, né, a nossa avaliação. Avaliar sempre tem uma saída, sempre tem alguém que nos ajuda.
uma palavra. Deus sempre coloca no nosso caminho, ao nosso lado, uma luz. Alguém que diz alguma coisa e que fica aquela luzinha na nossa cabeça e que pensamos e refletimos sobre aquilo. Então, sempre temos na nossa vida, na nossa família, no nosso local de trabalho, sempre tem aquele espírito mais evoluído, mais iluminado, aquele espírito que nos auxilia em momentos diferenciados da nossa vida. Então, essa compreensão passa pelo nosso amadurecimento espiritual. Nós conseguimos ser simples e humildes quando nós amadurecemos espiritualmente e compreendemos a nosso estado aqui. O que nós estamos fazendo? Nós não somos esse momento, nós estamos esse momento. E passaremos para outros momentos também. Então é muito importante esse nosso crescimento, é muito importante aprendizado, é muito importante não deixar resquícios, não nos prender com, a gente fala com rabichos, ficar com o rabicho preso aqui e ali, de mazela, de picuinha. É importante nos libertarmos, nos liberarmos. Né? Para quê? Para que possamos ser simples e com essa leveza seguir o nosso rumo, a nossa caminhada, a nossa jornada. Então, a lei de Deus, a doutrina espírita nos diz, nos leva à compreensão. Nada é por acaso nas suas leis. Os espíritos nos dizem, nada é por acaso nas leis de Deus. Jesus diz que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, ou uma folha de uma árvore, se não é do conhecimento do Pai. Quando nós olhamos esse universo perfeito, maravilhoso, esse céu estrelado, o sol que nasce toda manhã, se põe no final do dia, as fases da lua, tudo numa harmonia perfeita, num equilíbrio perfeito de Deus. Deus equilibra a natureza. Os ciclos, as estações do ano, o calor que nós estamos sentindo, daqui a um pouco vem o frio, outro momento a chuva, tudo equilibrado na lei de Deus. Tudo propício, tudo que nós precisamos para esse nosso momento, para essa nossa estada aqui. Imagina por cada um de nós, se Deus não se preocupa conosco, e se há o acaso na nossa vida. Então, nada é por acaso. As pessoas que estão do nosso lado, quantas vezes aqueles encontros casuais, entre aspas, de pessoas que nos dizem determinadas frases, nos colocam alguma significação, que nós passamos a refletir e pensar naquele assunto, e às vezes muda o curso da nossa vida. Então, essa folhinha não cai por acaso na lei de Deus. Essa harmonia perfeita, esse equilíbrio do universo, se existe essa lei física, essa lei humana, ela é muito mais presente. É uma lei justa, é uma lei imutável, é uma lei de amor e de misericórdia que Deus tem conosco, nos dando, muitas vezes, não aquilo que nós pedimos, mas aquilo que nós necessitamos, porque o Pai tem pressa do nosso crescimento. Nós, às vezes, não temos. A gente entra na doutrina espírita e pensa o seguinte, mas nós temos muitas encarnações, temos tempo. Será? É importante aproveitar. É muito importante aproveitar esse tempo, porque, segundo os espíritos, passa muito rápido. E, segundo nós, estamos percebendo que realmente passa, que já estamos no final de mais um ano, né? De mais um ciclo da nossa jornada terrena. E nós falando de simplicidade, nós lembramos que estamos em dezembro. Em dezembro nós temos um aniversário, que ninguém fica de fora. Todos nós somos convidados. E o aniversariante é muito especial. Quando nós falamos de simplicidade, nós lembramos de Jesus, que é o aniversariante do mês de dezembro. E ele nos convida a todos para a sua festa. E é uma festa, imagina, Jesus, ele é um ministro de Deus. Ele é um espírito de altíssima hierarquia. Um espírito que não foi privilegiado para o Pai. Um espírito que está nessa, como dizem, nessa glória de Deus, que está com toda essa luz.
porque ele trilhou também o seu caminho como estamos trilhando o nosso, que não existe privilégios na criação. Então Jesus, ele veio até nós. Jesus ajudou Deus na formação do planeta Terra. Ele ajudou na formação do planeta. E chegou aqui na Terra, nós não podemos dizer que Jesus reencarnou, porque é um termo errado. Jesus não reencarnou. Jesus veio ao mundo. Jesus encarnou, porque ele teve uma encarnação no planeta. E ele sim veio nessa simplicidade. Um ministro de Deus que ajudou na construção da Terra, na formação desse planeta. Desde as eras mais remotas, Jesus estava presente, auxiliando, com outros ministros também. Como que ele chega até nós? Nós sempre lembramos em dezembro, né? Quando vemos a Sagrada Família, Jesus, Maria e José. A gente vê que Jesus chegou numa manjedoura. Filho de um carpinteiro, que era José. Imagina, a época de Jesus, Roma era que dominava. Porque os romanos, eles eram guerreiros, eles eram conquistadores, eles eram donos de tudo, né? Através das suas lutas, conquistavam tudo. Então, Jesus não chegou em Roma. Jesus não encarnou em Roma, que tinha todo esse poder do império. Tampouco na Grécia, que era o lugar das artes, o lugar dos filósofos gregos, da grandiosidade cultural que a Grécia exercia no momento. Inclusive, alguns filósofos gregos, né, dizem que eles foram até precursores da doutrina espírita, vieram trazer notícias de anjos que existiam além da vida, né, como Sócrates, Platão. Então, aqueles espíritos iluminados que chegaram, Jesus não veio na Grécia. Tampouco Jesus encarnou como filho de algum rabino numa sinagoga, porque os rabinos, eles tinham o poder religioso. Então Jesus não quis um poder bélico, não quis um poder cultural e não quis um poder religioso. Ele teve como berço o quê? Uma manjedoura. Então, na sua simplicidade, Jesus escolhe discípulos também que o auxiliassem. E quem são os discípulos que Jesus escolhe? Jesus também não foi buscar os doutores da lei. Jesus foi buscar as pessoas simples. Jesus buscou na simplicidade de pescadores, na simplicidade de um cobrador de impostos. Bom, hoje, sobe um pouquinho o nosso IPTU, o que acontece? Todo mundo fica feliz? Fala, louvado seja Deus, é? Eu acho que não, né? Imagina na época de Jesus, né? Não se cobrava via internet, nem via banco, né? O cobrador tinha que bater na porta, né? Que era Mateus, e cobrar os impostos. Como que ele era visto à época de Jesus? Ele foi convidado para ser o discípulo. Então Jesus pegava pessoas de carne e osso, simples, do povo, pessoas que ele percebia, ele identificava na alma que tinha condições de ajudá-lo e de levar o seu ministério adiante. Então, essas pessoas com essa simplicidade que ajudaram Jesus a sua doutrina a crescer. E todo esse trajeto de Jesus, da manjedoura até a cruz, foi exemplificação de amor. Puro amor Jesus teve para com todos. Ele que podia, na situação que ele tinha, apontar o dedo, condenar, muito pelo contrário. Ele curava, ele libertava de espíritos malignos com a sua autoridade moral que tinha. E não perguntava para ninguém, o que você fez? Por que você está desse jeito? Porque nós espíritas, quando nós entendemos a reencarnação, e a gente vê alguém sofrendo, especialmente quando não é muito bom, a gente diz assim, esse daí, na vida passada, deve ter sido, né? Deve ter aprontado poucas e boas. A gente pode não falar, mas a gente pensa isso, né? Jesus não queria saber o que cada um fez, ele não perguntava. Jesus libertava. Jesus dizia, vai e não peques mais. Por que não peques mais? Porque se pecar, volta a ficar doente novamente, do corpo ou da alma. Então vai e segue uma vida simples, uma vida limpa,
uma vida de paz, de tranquilidade, sem essas mazelas, essas amarras. Vai e não peques mais. O momento poético da vida de Jesus, que é o Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Quem são os humildes? São aqueles que não são os ignorantes, são aqueles que compreendem a lei de Deus, que entendem e que fazem tudo para estar de acordo com a lei de Deus, de reverter, não se conformar com a situação em que está. São aqueles que entendem e que procuram reverter aquele processo que se encontra para que futuramente seja melhor. Então, essa convivência com Jesus, nós, agora que somos convidados a conviver com Ele, que é o aniversariante do mês, que somos todos convidados à festa, ninguém vai entrar de penetra, nem de bicão. Todos estamos convidados para o Natal de Jesus, para esse Natal de simplicidade, esse Natal de amor, esse Natal de ternura que Jesus tem conosco. Nós nunca podemos colocar no passado, tinha, não, tem. Jesus sempre esteve, está e estará presente entre nós, nas nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando através dos seus mensageiros, que são esses espíritos de luz que nos assessoram, que tanto fazem por nós. Então, se nós estamos convidados, eu acho que faz parte assim do bom tom, quando vamos a uma festa, levar uma lembrança para o aniversariante, né? Apesar que a moçada hoje não faz mais isso, né? Vai para a balada e cada um paga o seu e está tudo certo. Mas não, ainda somos o tempo antigo. Esse convite de Jesus, nós teríamos que levar uma lembrança para ele. E quando nós vamos a um aniversário, um evento, nós procuramos saber, aquele que está celebrando, quais são suas preferências, o que ele gosta. Eu não vou levar uma coisa que eu sei que aquele meu amigo, aquela minha pessoa querida que eu estou indo à sua festa, não vai utilizar. Então, se nós vamos, dezembro, dia 25, que nós celebramos o aniversário de Jesus, o que nós levaríamos de presente para ele? Um tênis? Uma camisa de marca? Um manto novo, uma túnica nova, de novo, incenso, mirra, ouro? Aliás, nós nem chegaremos com ouro na mão mais, né? Nos tempos que nós estamos aqui. Acho que não, nem chegaria de presente, né? Mas ele nos pede o amor, a solidariedade, a fraternidade, essa alegria, o desfrute da vida, o viver com simplicidade, não desperdiçar os nossos momentos, não embaçar com preocupações inúteis, com picuinhas, que nós perdemos os melhores momentos da vida. Então é isso que esse aniversariante, na sua simplicidade, nos pede de presente. Essa alegria, o entendimento, esse viver com prazer e, acima de tudo, com gratidão a Deus. Porque muitas vezes temos diante da vida o orgulho, a vaidade de não ver os fatos que nos acontecem com simplicidade. Nessa época de Natal, existem muitas celebrações, muitas comemorações. É um período em que nós fazemos até reflexões, porque encerra-se um processo. É um ano terminando. Então, nós avaliamos tudo aquilo que os projetos que nós fizemos, parece que foi ontem, né? Que começou 2013, findou 2012, começou 2013. Findou 2012, porque muitos de nós achávamos que de 2012 nem passaríamos, né? Que estava previsto o fim do mundo, ele não acabou. Então, nós fizemos um projeto para 2013. Alguns projetos nós conseguimos cumprir, outros não. Então, esse período de final de ano são períodos de reflexões, períodos de encarar com otimismo. Então, um casal, num período desse, né, fazendo uma reflexão sobre o ano, resolveu sair para jantar, ir a um restaurante para conversar sobre o ano que se findava. E
Sentados, né, no restaurante, o marido falava, reclamava dos negócios que não tinham dado certo, as propostas que ele tinha feito, os lucros que ele tinha perdido financeiramente, e de repente, ele olha e percebe que a mulher não está prestando atenção. Ele falando, e ela nada, né? Aí ele resolveu parar de reclamar, de falar aquele assunto repetitivo, e percebeu que ela estava olhando fixo para a árvore de Natal. Como era o fim de ano, aquela árvore belíssima, com dezenas de luzes acesas, iluminando o salão do restaurante. Aí ele olha e muda o assunto e diz para a esposa, que linda árvore de Natal, né? Ela vira para ele e fala, mas tem uma lâmpada queimada. Então, essa é a mensagem do Espírito Amed, que a gente, nessa época de luzes, de alegria, que essas luzes e alegria são a nossa vida, a nossa estada aqui na Terra, que nós possamos abençoar as dezenas de luzes acesas que o nosso Pai de amor coloca nas nossas vidas. Que nós não tenhamos aqueles empecilhos, aquela prepotência de olhar a luz apagada. E que se por acaso observarmos a luz apagada, que seja para repará-la, para que a gente possa fazer com que ela brilhe novamente e fique acesa, para que a nossa jornada possa ser iluminada. E de gratidão a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, e esses espíritos amigos, amados, tantos deles, amores nossos do passado, que foram nossa família, e que aqui estão nos assessorando, que estão nos acudindo, que estão torcendo por nós. E que, como nós, muitas vezes, olhamos para a luz apagada, eles, tentando nos auxiliar, se entristecem também pelo nosso comportamento. Então, que nós possamos fazer com que a nossa árvore de Natal da vida, a nossa árvore da vida, brilhe essas luzes todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos ter alegria, fé e compreensão para superar aquela luzinha apagada. Que Jesus nos abençoe. Muito bem, agora chegou o momento da participação de vocês, né? Não da nossa, da minha, é de vocês, né? Então, está aberta as perguntas, as colocações. Eu acho que o tema é bastante pertinente, né? Boa noite. Me chamo Paulo. Primeiramente, fui muito feliz na palestra. E eu acredito também, estava meditando aqui sobre o que você falou, principalmente uma passagem do Evangelho, e que não é apenas nós termos a consciência do nosso erro. Há uma necessidade também de repararmos esse erro. Então isso é importante para todos nós, independente de sermos espíritas. Temos que ter consciência para, paulatinamente, isso agregar, juntamente com a nossa amiga falou, com essa simplicidade, muito bem infiltrada com a humildade. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Uma pergunta? Uma coisa que você bem colocou no início é que a gente tem muito hábito, né, de confundir humildade, simplicidade com poder aquisitivo, com a maneira da pessoa se vestir, né? Então você vê às vezes as pessoas, sei lá, desprovidas do material e aí você, mas ele é tão simples, tão humilde. E às vezes você, quando vê, essa pessoa não tem nada de humilde, nada de simples. E quando você, muitas vezes, pode pegar pessoas, né, que têm um poder aquisitivo alto e tudo mais, e são pessoas simples e humildes, né? Porque isso, de fato, está dentro de você, né? Mas nós ainda temos o hábito de confundir simplicidade e humildade com aparência, né? Alguém mais? Jurandir. O Paulo fez uma colocação e eu estava me lembrando que o Paulo é um grande exemplo, né? Aquele Paulo, o Paulo de Tarso, né? O Paulo de Tarso era tudo aquilo
que nós estamos vendo que nós não devemos ter, né? Depois ele passou para o outro lado e mostrou que realmente ele foi simples porque ele sofreu tudo aquilo que ele esperava, né? Ele esperava do Evangelho do Cristo que ia derrotá-lo, ele, que era aquele eminente sacerdote do tempo dos fariseus lá, né? E de repente ele passou para o outro lado, né? Do lado de Jesus. Então esse é um grande exemplo, né? Se bem que o maior exemplo mesmo é Jesus, né? O espírito de milênios aí, chegar numa terra complicada igual essa, como a gente vê hoje. Por isso que a gente fica revoltado com tudo aquilo que acontece, e a gente sabe que Deus fez o homem para ser perfectível, até onde pode chegar, né? E a gente vê tanta calamidade, tanto desatino, tantas coisas horríveis, a moral ser atacada, né? Então, por isso que eu digo que Eles estão tendo essa última oportunidade. Então, são esses espíritos que, pela bondade de Deus, né, pela sua benevolência, pela justiça, eles têm que vir ainda, né? Porque faz uma proposta de melhorar, chega aqui não consegue. Aí, então, pela própria sintonia, né, vai ser conduzido a um outro planeta onde vai recomeçar. Outra escola. Então, por isso que eu digo, a gente nas nossas vibrações, por isso que nós temos que orar por todos, né? Porque nós também não somos perfeitos, senão nós não saímos na Terra, né? Então nós vemos esse pessoal fazer tudo isso, faz, meu Deus, eles vão ter que, são meus irmãos, vão ter que chegar nisso. Então a gente precisa tomar cuidado porque as nossas vibrações não são boas, porque nós ficamos tão revoltados que a gente vibra mal, né? É isso? Nós não começamos daqui, né? Nós chegamos aqui, todos nós tivemos um passado, né? Normalmente não muito recomendável, né? Que a nossa jornada está sendo paulatina, né? Devagar. Agora, uma coisa muito boa que nós temos adotado.
ajudar ele nessa psicosfera planetária, né? Muito bem. Então nós vamos nesse momento, então, depois de tantas coisas importantes, né, que nós ouvimos e aprendemos, sempre estamos aprendendo. Essa é a mágica da doutrina espírita, né? Nós aprendemos sempre. Nós somos eternos aprendizes. Por melhor que nós procuramos ser, nós temos sempre um degrau nessa escada evolutiva, né? Essa escada de Jacó, que nós temos que subir degrau a degrau. Então, nesse momento, nós vamos cerrando os nossos olhos novamente, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade superior, agradecendo ao nosso Pai Maior, por tudo isso que nós recebemos, através de ensinamentos, através de rememorando aquilo que nós estávamos nos esquecendo, todos aqueles exemplos maravilhosos que Jesus nos deixou e que é tão presente em nossas vidas, todos esses ensinamentos que essa espiritualidade superior nos traz. E por isso nós só temos que agradecer. Agradecer a Jesus, agradecer aos amigos da espiritualidade. E para isso nós vamos agradecer de uma outra forma. Nós vamos pensar com amor o cérebro e o coração. Isso é vibrar. É colocar amor nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. E essas intenções que vão atingir essas criaturas que se encontram nesse momento no leito dos hospitais, enfermos, aqueles que até possivelmente estão aguardando o momento da sua desencarnação. Vamos levar a eles, queridos companheiros, irmãos, todo o nosso amor fraterno, todo o nosso carinho, para que essas vibrações sirvam de bálsamo para as suas dores e suas aflições. Vamos vibrar também, pensando com muito amor, dirigindo os nossos pensamentos com as vibrações dos nossos corações, aquelas criaturas que se acham sem teto pelas ruas, que são nossos irmãos também. Nenhum de nós gostaríamos de estar nessa situação. Vamos vibrar por eles, para que eles possam reencontrar o caminho, para que eles possam, de uma certa maneira, se inserir na sociedade, já que chegaram a uma situação muito crítica da sua existência. Vamos vibrar por eles. Vamos vibrar também, queridos irmãos, por essa nossa cidade, que necessita tanto do nosso amor, da nossa compaixão, do nosso carinho. Lugar em que nós vivemos, lugar em que nós escolhemos na espiritualidade, quando nós ali estivermos preparando a nossa reencarnação. Escolhemos para viver. Essa cidade nos acolhe. Vamos vibrar por ela, para que ela tenha paz, harmonia, tranquilidade. Vamos vibrar também para aqueles nossos irmãos que não são doentes do corpo, mas são doentes da alma, que transgridem ou transgrediram as leis de Deus e dos homens. Por isso encontram-se apartados da sociedade, ainda prevalecendo naquele nível de pensamentos e ações não compatíveis com a fraternidade e com o amor. Mas nós temos amor por eles, porque sabemos, queridos companheiros, que encarnações pretéritas nós também fomos auxiliados, e muito. Vamos auxiliá-los também através do nosso amor, devotando carinho, paz, fraternidade. E vamos vibrando também pelos nossos lares, aquele local onde nos sentimos abrigados, protegidos, amparados. O nosso reduto, o último reduto da paz, onde nós nos recolhemos quando encontramos dificuldades, mazelas, problemas.
Vamos vibrar por esse nosso lar, que seja envolvido com muita luz. Que o nosso Mestre Jesus possa estar ali presente, conduzindo esse nosso amor, conduzindo essas boas vibrações, beneficiando todos que ali se encontram, preparando o ambiente para que nós, quando lá regressarmos, possamos sentir a mesma paz, a mesma tranquilidade que estamos sentindo nesse momento. E finalmente, vamos vibrar por essa nossa casa de oração, que mantém as portas abertas, nos acolhendo com tanto amor, com tanto carinho. Vamos vibrar para que todas as nossas intenções em benefício do nosso próximo possam sempre ser atendidas por esta casa, pelos seus mentores e por todos aqueles que aqui trabalham. Que assim seja. Graças ao Senhor, graças a Deus. E nesse momento nós vamos, então, abrindo nossos olhos, aguardando o momento dos passes, pedindo a todos que permaneçam em silêncio, em orações, e que aguardem a orientação para serem atendidos. Uma boa noite a todos, e que Jesus nos abençoe sempre.